Depois eu vou colocar essa aula, então, lá no YouTube, para quem não assistiu, assistir, até para conseguir fazer a atividade dessa semana. E também porque vai ser o conteúdo que eu vou pedir aí na atividade avaliativa. Gente, vamos lá. O que a gente conversou na aula anterior? Na aula anterior, a gente estava falando de todos aqueles eventos que aconteceram, né, que aconteceram desde o século passado, né, na década de 1960, mais ou menos, né, quando começou-se uma preocupação com a questão ambiental, com a questão climática, com a poluição, enfim, com questões que envolviam o meio ambiente, com degradação ao meio ambiente, em tentativa de fazer eventos para alinhar os países para que eles desenvolvessem aí medidas, desenvolvessem medidas para tentar barrar esse problema, seja da poluição, do aquecimento global, né, que é um pouco mais recente essa noção, enfim. A Isa entrou, bom dia, Isa. Bom, e aí, na aula anterior, então, a gente falou sobre todos esses eventos, alguns deles, né, os mais importantes. Né, a gente parou aqui na década de 2000, agora no nosso século, com o protocolo de Kyoto, comentei com vocês. A gente viu aqui, só para reforçar, né, que esses eventos que aconteceram desde a década de 60, o primeiro aconteceu, né, essas primeiras preocupações se deram, inclusive, por conta... Emily Luiza está entrando. Se deram principalmente por conta da percepção dos estudiosos, dos cientistas, em relação ao controle, ao não controle, né, do lixo, da poluição, principalmente a poluição atmosférica, né, produzida pelas grandes empresas, visto que a gente já estava no período pós-revolução industrial, então, né, com as máquinas, né, produzindo fumaça, e essa fumaça ela fica no ambiente, o que tem nessa fumaça, que tipo de partícula, e isso vai gerando aí poluição. Essas preocupações se deram principalmente no início, né, então, com as pesquisas. E teve um livro, né, que eu comentei com vocês, né, da Primavera Silenciosa, que foi lançado em 1962, e aí, desde então, isso foi mais de conhecimento comum, né, não se tinha essa preocupação no cotidiano das pessoas, né, não aparecia isso em lugar nenhum. E aí teve uma série de eventos, né, a gente viu o evento que teve lá em Estocolmo, né, primeiro a confederação que teve, depois teve 92, aqui no Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o Rio +10, depois o Rio +20, que eu comentei com vocês, enfim, vários eventos que a gente já discutiu, não vou voltar para eles agora, vou falar a partir de onde a gente parou, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, que quiser fazer algum comentário, pode abrir o áudio, tá? Não tem problema me interromper, tá? Aqui não tem problema. No learning não tem problema, né? Mas, porque às vezes eu fico falando muito sozinha aqui. Enfim, e aí a gente parou aqui, né? Nos desafios e perspectivas para as próximas décadas, né? Então, já estamos num momento mais atual. A gente viu um pouco do histórico, a partir de como se iniciou a preocupação, só que lembrando que 1960, em termos históricos, é muito pouco tempo, não é muito. Apesar de parecer, nossa, 1960 foi há tanto tempo atrás, mas é pouco tempo, né? Não teve tanto tempo assim de medidas adotadas para se recuperar, né? Enfim, muitos anos de degradação ambiental. Né? O que acontece, então? Nessas décadas aqui que a gente está agora e nas próximas, né? A gente tem aí muitos problemas aí para tentar, né, já compreendidos, mas para tentar solucionar, né? Buscar pelo menos soluções que amenizem o problema, né, o impacto. A gente tem, né, a poluição do ar, que está relacionado principalmente à queima de combustíveis fósseis, né? Então, combustíveis fósseis já foi visto lá no século passado que era um problema, porque ele gera poluição e, além disso, o combustível fóssil ele não é uma energia renovável. Ela é não renovável, ou seja, ela tem um limite, ela tem um fim. Né? Se a gente continuar usando sem nenhum tipo de preocupação, a gente vai acabar com a reserva. E, além disso, o combustível fóssil ele gera muitos poluentes, né? Diferente de algumas outras alternativas que começaram a ser pensadas, que é o que a gente vai começar a ver hoje. Então, quando eu tenho, né, a poluição do ar, né, ela vai ser relacionada à queima de combustíveis fósseis e ela só vai diminuir
né, essa poluição por conta desses combustíveis fósseis, na medida que a gente começa a pensar em energias limpas, né, chamadas de energia limpa, fonte de energia limpa, que são principalmente fontes de energia renováveis, mas não só, porque existem energias que são renováveis, mas que causam poluição também, né? Quais energias aí estão principais aí, são consideradas principais aí para tentar substituir a energia dos combustíveis fósseis, né? A gente tem a energia geotérmica. O que é geotérmica, né? Geo vem de terra, térmica de temperatura. Então, obtida do calor da terra. Essa energia, a gente sabe que, e aí vamos resgatar um pouco dos estudos de geografia, né? Não sei se vocês já viram, de ciências também lá atrás. O planeta Terra, ele, lá no centro do planeta Terra, é extremamente aquecido. A gente tem a crosta terrestre, que é na parte mais externa do planeta. A gente tem o manto e depois a gente tem o núcleo. Lá no interior do planeta a gente tem o núcleo, né? Essa região é extremamente quente, então a gente sabe que a temperatura aumenta conforme você vai adentrando as camadas da Terra, né? Dos continentes, dessa crosta terrestre. A gente sabe disso principalmente por conta dos fenômenos que acontecem na natureza, como o vulcanismo, né, a lava vulcânica. A gente tem um fenômeno chamado geyser, ou geysers, não sei se vocês já ouviram falar, que ou já estudaram em um lugar, que é um fenômeno em que da crosta terrestre irrompe colunas de água fervente, que saem lá de dentro da Terra. E sai em uma velocidade alta, né, uma coluna de água que sai na velocidade alta, e essa coluna de água é bastante quente. A gente sabe disso, então, que a Terra tem uma temperatura alta, acima dos 100 graus em alguns lugares, né? Quanto mais profundo, por conta desses fenômenos. Até porque ninguém nunca conseguiu entrar tão dentro assim, né, da Terra, né? Então, onde eu sei, acho que a Rússia, na década de 70, 80, mais ou menos, fez uma tentativa, né? Os pesquisadores russos fizeram uma tentativa, mas eles conseguiram cavar até 12 quilômetros abaixo, né? Por quê? Porque chegou num momento que a temperatura estava 180 graus. Então, já não tinha mais máquinas que fossem capazes, né, sem derreter, né, a continuar entrando no interior da Terra. Então, tem uma energia lá no interior da Terra. E é possível usar essa energia, né, produzir energia a partir dessa energia da forma de calor que está lá embaixo na crosta terrestre, da crosta, né? A gente tem a energia solar, que é a partir do Sol, né? E o trabalho que eu pedi para vocês no mestrado, inclusive, é pensando nessas fontes de energia. Então, aqui a gente vai conversar de modo mais geral sobre elas, e eu pedi para vocês escolherem, aí é critério de vocês, de cada um, escolher uma dessas energias aí para fazer um trabalho, para discutir sobre, né? Discorrer esse é o trabalho do mestrado de vocês. A gente tem a energia solar, então, a partir do Sol, e a energia eólica, que é a partir dos ventos, né? Então, a partir do vento é produzido a energia eólica, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas energias são as mais promissoras, ou seja, as que têm aí bons indícios de que possa substituir, mesmo que aos poucos, a queima dos combustíveis fósseis, né, na produção de energia. A gente tem mais um evento em 2015, então bem recente, estamos em 2020, né? Que aconteceu em Paris, que foi a 21ª Conferência das Partes, que ficou conhecido como COP21. Onde a gente teve a Convenção 4 das Nações Unidas sobre o clima. Então, o foco desse evento de 2015, o COP21, foi o clima, as alterações climáticas, o aquecimento global principalmente, né? Então, qual foi o objetivo desse encontro, né? Ou seja, desse evento? Ter um acordo mais consistente entre os países, um acordo que fosse mais, né, com medidas mais enérgicas, medidas mais fortes em relação ao combate a diminuir, né, a emissão dos gases intensificadores do efeito estufa. Que a gente já conversou que efeito estufa é um fenômeno natural. Porém, os gases que são liberados das grandes indústrias, eles acarretam um aumento do efeito estufa, uma intensificação do efeito estufa, e aí com isso eu tenho aumento da temperatura. Porque uma função do efeito estufa natural, digamos assim, é manter a Terra aquecida. Isso é bom, isso é ok. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando algum carro vendendo alguma coisa aqui, tá? Ignorem. Enfim. Oi? Acho que nem dá para escutar. Então tá bom. Ele não acha que não passou tão perto. Tudo bem.
acontece, né? Bom, efeito estufa. Então, o efeito estufa natural seria esse efeito estufa em que eu tenho a temperatura da Terra sendo aquecida e proporcionando vida para os seres vivos, né? Porque a gente precisa dessa temperatura para continuar sobrevivendo. Agora, com a intensificação, eu tenho um desequilíbrio, porque daí aumenta. Então, aumenta os gases, vai aumentar essa retenção de calor. Esses gases vão guardar mais calor, cada vez mais. E aí eu tenho esse fenômeno que a gente chama de aquecimento global, né? Que seria esse aquecimento, esse aumento da temperatura, que é na casa dos 1, 2 graus. Parece pouco, mas é muito. Para vários ecossistemas, isso é muito. Isso pode gerar uma degradação em ecossistemas que vai gerar uma reação em cadeia. A longo prazo, uma reação em cadeia. Um ecossistema é afetado, por menor que ele seja, e aí isso vai afetando outros ecossistemas ao redor, enfim, e aí o planeta como um todo. Bom, aqui a gente tem uma imagem bem legal, que foi, né, durante a COP21, que como eu falei, foi na França, em Paris, né, Paris foi na França, de um manifesto, né, aproveitando o evento para fazer uma manifestação em favor das energias renováveis, ao abandono da energia dos combustíveis fósseis, das energias limpas, então, do uso das energias limpas. Então, bem em frente à Torre Eiffel, né, não sei se vocês já foram para lá, eu não, mas vocês devem ter visto em algum lugar, uma foto que seja, como estão vendo agora, da Torre Eiffel, que fica lá em Paris. Então, é um lugar extremamente turístico, né, com muita visibilidade. E aí o pessoal fez durante o evento, uma manifestação aí, né, 100% renovável, né, no sentido de vamos usar, o protesto era em relação a ser a favor, a obter a energia a partir 100% da energia renovável, de fontes renováveis de energia, né, e não tanto poucos por cento, mas ainda continuar usando os combustíveis fósseis. Aqui daí tem um símbolo. Na imagem, eu achei que fosse pano, sei lá, mas são pessoas. Alguém tá falando comigo? Não. Eu achei que fosse só uns panos aqui, mas são Achou que era pano? São pessoas. Aqui são pessoas. É isso que você tá falando, Fran? É, agora que eu vi. São não, pessoas. é a Isa que tá falando. Tá falando a Isa? É. Ah, tá. É a Isa mesmo que tá falando. Ó, aqui são pessoas. Isso aqui tudo. Aqui, ó, pessoas, uma de mão dada à outra. Esse espaço aqui é bem grande. De longe você olha assim, parece que é sei lá, um desenho, né? Mas um desenho, não deixa de ser, mas formado por pessoas, por corpos de pessoas. Então, aqui tem o símbolo, né? Principalmente o símbolo da paz, né? Aqui tem várias pessoas, cada um dessas bolinhas que a gente vê aqui, parece pano, são pessoas mesmo. E aqui também, formando esse 100% renovável, né? Tá em inglês. E na minha visão também, aqui tá simulando como se fosse o sol, né? Como se fossem os raios solares, essas pessoas que estão aqui, né? Pensando também em uma das possibilidades de energia renovável, que é a energia solar, né? Então, já fazendo uma mensagem aí. Isso foi em 2015 na França. Bom, e aí, esse controle, né, das emissões desses gases que intensificam, que aumentam o efeito estufa, é o desafio aí do século, né? Porque a gente tem cada vez mais, desde a Revolução Industrial, a gente tem cada vez mais um mundo funcionando a partir das indústrias. O sistema vigente é o sistema também capitalista, e na maioria dos países, e as indústrias, né, as grandes empresas, né, que não só geram empregos, mas também geram produtos, né? E aí a gente tem até uma reflexão para fazer em relação ao consumo, né, ao consumismo, né, exacerbado, que é algo que a gente pode discutir aí. Porque, claro, as empresas querem lucrar. As empresas são positivas, mas elas têm o objetivo de lucrar. Então, algumas querem lucrar, o objetivo é lucrar a qualquer custo para algumas. Né? Então, e aí a gente tem algumas empresas que têm, né, compromissos ambientais. Se você entrar em qualquer plataforma online, qualquer site de empresas, algumas aparecem essa questão ambiental, né, mostrando que essa empresa está preocupada com a questão ambiental. Porque isso acaba sendo, hoje em dia, visto como mais um atrativo para a empresa também. Então, dá para lucrar, talvez dê para lucrar também, não que lucrar seja ruim, mas talvez dê para lucrar tendo essa preocupação,
né? Enfim, para algumas é uma preocupação só de fachada, né? A gente sabe. Mas para alguns consumidores, né, que consomem os produtos dessas empresas, é fundamental, e aí a gente conhecer essas empresas. Bom, por quê que a preocupação é o efeito estufa? Porque a temperatura da Terra, se ela, né, como eu estava falando, né, se elevar acima desses limites que são razoáveis, né, isso parece já estar acontecendo. Esses limites razoáveis, como eu falei, 1, 2 graus. A gente pode esperar mudanças climáticas consideráveis e possíveis transtornos aos ecossistemas. Não só em cidades litorâneas, porque tem algumas pessoas que defendem que só nas cidades litorâneas, ou seja, próximo ao oceano, é que vai ter algum tipo de transtorno, por conta da temperatura do mar. Mas não, a gente não existe mar, oceano e ambiente terrestre separados. Uma coisa depende da outra para funcionar, para existir. Então, uma vez que os oceanos forem afetados, as cidades litorâneas também serão, e assim vai uma reação em cadeia, como se fosse um dominó. Claro que é longo prazo, mas a gente sabe que isso vai acontecer porque um ecossistema depende do outro. E aí, de 2011 a 2020, que é a década que nós estamos terminando, né? Nossa década não terminou, né? Eu lembro que no ano passado, e aí eu entendo, né, a simbologia da coisa, mas na virada do ano, 2019 para 2020, muita gente falou, começamos uma nova década. Mas, na verdade, a gente está terminando a década agora, né? Porque sempre começa no 1 e termina, entre aspas, no 10, né? Não começa no 0, começa no 1. Então, do 2011 a 2020 é uma década, apesar de a gente falar normalmente, né? Década de 1960, década de 1970, mas 70 começa em 71, 72, 73, enfim. Então, acabando essa década nossa, até 2020, né? Ano que vem é uma década nova, o panorama que a gente tem não é tão otimista, né? Em relação às consequências do efeito estufa, né? O aumento da temperatura média global. A gente falou na aula passada do protocolo de Kyoto, né? Que ele não foi mesmo assinado pelos Estados Unidos, e com isso, os Estados Unidos é a maior potência, né? Principalmente na questão industrial. Então, os Estados Unidos não assinando, o protocolo perde muita força. Porque se tivesse a força dos Estados Unidos, teria muito mais credibilidade entre as indústrias, né? Ninguém quer perder, né? Quer ficar tão para trás assim dos Estados Unidos, né? Tanto na economia, até porque as indústrias geram economia, enfim. E aí vai perdendo força esse protocolo também por conta disso. O que acontece? O protocolo de Kyoto, em 2020, ele está sendo substituído pelo Acordo de Paris, né? Com base nesse evento que eu acabei de falar para vocês que aconteceu em 2015, né? Então, de 2015 aconteceu o evento. 2016, 2017, 2018, 2019, os países começam a adotar. Os países que não tinham adotado o compromisso, assumido o compromisso em 2015 no evento, começam a adotar. Então, ok, oficialmente vamos mudar do protocolo de Kyoto para as medidas da COP21, que é o Acordo de Paris, chama Acordo de Paris, esse documento. Ele foi aprovado, né, por representantes aí de 195 países que participaram da COP21, né, isso em dezembro de 2015, no finalzinho, e entre eles os Estados Unidos e a China. Por que os Estados Unidos e a China? Porque a China também é uma grande potência nesse sentido. Tinham ratificado, ou seja, ok, vamos participar. Só que eu não achei essa informação aqui na apostila. Aqui não está contando o resto, porque é mais recente. Os Estados Unidos saiu. Os Estados Unidos aqui tinha ratificado o acordo em 2015, no evento, iria participar, só que os Estados Unidos saiu. É porque acontece assim, quando um país ratifica um acordo, então ratificou em 2015, né, para dezembro de 2015, ele tem 3 anos para sair, ele tem que ficar 3 anos, e aí ele pode sair. E os Estados Unidos, em 2019, o presidente, né, o Trump, anunciou que os Estados Unidos ia sair do acordo de Paris, ia tirar os Estados Unidos do acordo de Paris. Então, a gente perde de novo a potência dos Estados Unidos, né? Além disso, o Brasil está no acordo de Paris? Tá, até então. Por quê? Aqui o Brasil já tinha concordado, né? Já tinha ratificado esse acordo em 2015 no evento. Porém, né, isso foi em 2015. Aí, 2016, 2017, 2018,
A gente teve, né, 2016, para quem lembra, para quem acompanha, né, um pouco de política, a gente teve mudanças no cenário, a gente teve impeachment da presidenta, a gente teve eleições em 2018. Então, o Bolsonaro, que é o nosso presidente atual, ele, em 2018, na campanha presidencial dele, ele disse, era uma das propostas dele, um dos projetos dele, era retirar o Brasil do Acordo de Paris. Então, na campanha, ele disse isso. Aí ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição e ele continuou dizendo, fez tentativas para retirar o Brasil. Só que aconteceu, teve muita pressão de ativistas, de pessoas preocupadas com o meio ambiente, de cientistas, enfim, pesquisadores da área e tal. E aí o Bolsonaro voltou atrás. Então, o que a gente tem hoje, agora? O Trump retirou os Estados Unidos. Isso em 2019. O Brasil está naquele limbo, não sabe se vai continuar ou se vai sair. Por quê? Porque o presidente atual já deu várias declarações, foi promessa de campanha dele, que ele iria tirar o Brasil. Ele só não tirou ainda, porque talvez ele esteja esperando um momento, porque na política é assim também, né? Ele tentou, mas aí não conseguiu, porque estava tendo muita rejeição, então os políticos também têm que se preocupar com isso. E aí, por enquanto, ele voltou atrás, não vai tirar. O Brasil continua, mas a gente não sabe até quando. Agora a gente está vivendo um momento que... Professora, Oi. Mas o Acordo de Paris não é bom? Para mim é, e para você? Eu acho que sim. Sim, só que assim, ele é, né, na nossa visão aqui, né, de que estamos estudando, ele é. Só que para algumas pessoas que vão defender que não é, porque atrasa o desenvolvimento das indústrias. Então, se eu tenho, por quê? O Acordo de Paris, ele vai estar relacionado com o quê? Com diminuição dos gases do efeito estufa. Com isso, muitas indústrias vão ter que repensar as formas como elas obtêm energia para produzir. E talvez isso gere um custo para a indústria. Então, nesse sentido, muita gente que não se preocupa com o lado ambiental e pensa mais no imediato, no agora, vai pensar, não, isso vai atrasar o desenvolvimento, né? Só que vê desenvolvimento de uma forma muito limitada. Ou seja, desenvolvimento é produzir riquezas e economia agora. Mas esquece que depois, se eu não tiver, por exemplo, né, se eu só gastar combustíveis fósseis e acabar os combustíveis fósseis, eu não vou ter mais economia também, no longo prazo. Então, é uma coisa muito mais imediatista, de uma forma de desenvolvimento um pouco limitado, uma compreensão limitada do desenvolvimento. Enfim, aí isso vai ter discordâncias, pode falar. Pensando assim, se, por exemplo, acabar os combustíveis fósseis e tal, as pessoas que pensam assim, como a maior parte deve ser adultos, eles não vão estar aqui. Quem vai sofrer é a gente que é mais novo. Sim. Sim, vai sofrer. A minha geração já vai sofrer, a geração de vocês, a geração dos filhos de vocês, enfim. Então, tem uma questão um pouco de ego, né? De ego sendo superior ao eco, né? De uma questão mais ecológica, de pensar nas gerações futuras. Então, sim, e a maioria é adulto, né? Porque são as pessoas adultas que talvez passaram mais tempo pensando nisso e tal, mas eu acho que a gente tem que valorizar também as pessoas que estão aí, né? Geralmente a gente vê ativismo, como por exemplo dessa foto aqui, como, só jovem, né, faz esse tipo de coisa. Não é só jovem, eu conheço muitas pessoas adultas e mais velhas que estão preocupadas com isso e que são ativistas. Então, eu acho que cada vez mais a gente... Eu acho que informação, né? A gente precisa se informar, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, se informar para tomar posições nossas, né? Também a gente não pode sair falando de coisas que a gente não sabe, né? Quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, é ideal que a gente não forme opinião sobre essa coisa. Algumas pessoas formam, né? A gente sabe disso. E aí está o problema. Mas você tem razão. Nesse sentido, as gerações que vão sofrer, principalmente, são as gerações futuras. A nossa, a sua e a dos filhos de vocês. Talvez o meu gato me... Eu ouvi, mas não tem problema. Pode participar, o gato aí. Pode participar, não tem problema não. Eu gosto de gato. Bom, continuando aqui. Então, a gente teve... onde eu estava... estava contando para vocês aqui, tá. Aí a gente teve, então, o relatório aí das Nações Unidas que previu o quê? Que no melhor das hipóteses, 2020
esse ano que nós estamos, né, a gente ainda vai ter que analisar isso, mas que o planeta já teria 6 bilhões de toneladas de gás carbônico além do limite estabelecido. Para evitar o quê? Que limite estabelecido foi esse do protocolo de Kyoto? Evitar um aquecimento atmosférico menor que 2%, 2 graus. 2% não, 2 graus. 2 graus Celsius, né? Se realmente está acontecendo isso, né, no final de 2020, a gente ainda vai ter que esperar algum evento, algum balanço, né, dos cientistas, mas provavelmente, então tudo indica, até porque os Estados Unidos saiu, enfim, tudo indica que provavelmente a gente está por aqui, a gente passou provavelmente desse limite. Bom, qual o problema do aquecimento, do aquecimento atmosférico, ou seja, dos gases que estão aí ao redor do planeta, né? O que a gente tem que fazer empenho é para que até 2100 a gente não chegue, porque se a gente continuar do jeito que está, em 2100 vai ter 5 graus a mais na temperatura. 2100, a gente está em 2020, daqui a 80 anos. Isso parece 5 graus. O que é 5 graus? Um dia está 25 graus, outro está 30. É normal? Não é normal. Isso é normal de um dia para o outro, enfim, depende das estações, depende de frente fria. Aqui a gente está falando uma média. Então, você estava 25 hoje e amanhã vai estar 30, hoje, daqui 100 anos, amanhã vai estar 30, amanhã não vai estar 30, amanhã vai estar 35, enfim, isso é em relação à média. Então, isso afeta muitos ecossistemas marinhos, terrestres, todos os ecossistemas. Isso vai gerar grandes transtornos aí para a população futura e para o planeta, né? Qual que é outro desafio importante que a gente enfrenta é não só em relação à poluição atmosférica, que é dos gases, né? Mas também da água, né? A poluição da água potável. Porque quando uma coisa depende da outra, né? A conservação da água depende de não poluir também e não desmatar as áreas de mananciais. Porque os mananciais que estão lá no subsolo com a água, eles também só continuam saudáveis e não poluídos devido à existência de vegetação acima deles. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Não tem como, é só poluição da água, é só desmatamento. Não. E aí tem que ter uma preocupação com isso. E, de novo, as indústrias precisam adotar medidas, muitas delas já adotam, mas, enfim, se é o suficiente ou não, enfim, de reaproveitar a água. Usar a água que usa na produção, dar um jeito de reaproveitar essa água. Bom, a gente teve até um comentário aqui que eu queria comentar com vocês, que foi da uma norueguesa, né, que ela é mentora, né, estudiosa, mentora, né, do desenvolvimento sustentável, ela estuda isso, ela fala sobre isso. Ela mesma já comentou em 2012 que para ela, em 2012, nenhum lugar do mundo tinha adotado, né, as medidas de sustentabilidade, como deveria ser, né? Mas ela também afirma que isso não é motivo para a gente abandonar, porque se a gente abandonar, aí lascou, né? Para a gente abandonar a sustentabilidade ambiental, né? Mas que ainda nenhum país tinha se colocado, nenhum tipo de projeto tinha se colocado de forma a ser tão efetivo da forma como deveria ser. Ela que é uma pesquisadora, estudiosa da área de sustentabilidade. Bom, e aí a gente cai nas energias energéticas, né? Alternativas energéticas, para além do combustível fóssil. Então, a gente tem aí uma civilização contemporânea que tem como base um alto consumo de energia. A gente consome muita energia. As indústrias, os transportes, os eletrodomésticos que a gente usa em casa, nas telecomunicações. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou tendo que usar energia para isso, né? Meu computador, o celular, o computador de vocês, enfim, a gente depende de energia, né? Para se locomover, né? Inclusive, para sair da minha casa e ir para algum lugar. Além de todos os produtos que eu compro, né? Tudo que eu compro, muito possivelmente, passou por um processo industrial que teve que usar energia. O que eu comprei passou por um transporte que seja, né? Então, usou energia. Então, a gente tem uma sociedade baseada nesse alto consumo. Então, a maior parte da energia, né, empregada nessas sociedades industrializadas vai vir dos combustíveis fósseis. Quais são eles? Eu já falei isso, né? O carvão e o petróleo. Então, a gente tem aqui algumas alternativas. Aqui tem um gráfico das principais fontes de energia do mundo. Né? Então, petróleo, gás natural, a nuclear, a hidrelétrica, os biocombustíveis, resíduos sólidos, geotérmica, que é aquela que eu falei para vocês, ó, geotérmica, solar e eólica, que são as grandes promissoras, são usadas em 1,19% ao redor do mundo.
o carvão. Então, carvão e petróleo, que são os principais aqui de energia de combustíveis fósseis, são a maioria, 31%, 29%. Né? Isso é muito. Né? As hidrelétricas a gente usa muito aqui no Brasil, né? Bom, positivo. Só que ela acarreta desmatamento, isso pode ser ruim tanto para o clima quanto para a poluição das águas, enfim. Mas ela é alternativa aos combustíveis fósseis. A nuclear, ela pode ter muito acidente, né? E aí muitos países estão abandonando a ideia de energia nuclear por conta dos acidentes que podem acontecer, né? Como já aconteceram. Gente, tem 3 minutos para o fim da nossa live, e aí eu queria saber com vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Não. Não? Tudo bem? Quer fazer algum comentário? Acho não. Acho que não? Tá. Porque assim, como a gente está finalizando essa apostila, a gente está aqui. Essa é a última página da apostila, né? Aí eu deixaria para a semana que vem apenas essa página, que na verdade muito do que está aqui eu já acabei falando, mas não tem problema. E eu quero discutir com vocês uma outra coisa em relação à camada da atmosfera do planeta, né? A atmosfera, né? A camada de gases que envolve o planeta, falar um pouco mais sobre elas. Aqui, né? Só para ilustrar, a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Muito conhecida em Foz do Iguaçu. E o Brasil, ele se utiliza muito das hidrelétricas, né? A nossa energia elétrica muito vem da água, por isso hidrelétrica. Só que o problema dela, eu vou deixar para conversar um pouco mais com vocês na semana que vem. Aí a gente acho que já encerra aqui, porque na semana que vem, então, a gente conversa sobre isso, finaliza isso, que falta bem pouquinho, e eu vou conversar um pouco sobre as camadas atmosféricas com vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que quer fazer? Não. Não? A gente pode encerrar, então, hoje? Acho que Sim? Tá bom, ó, só lembrando de novo que tem uma atividade para hoje, até 6 horas, na plataforma, e eu vou deixar uma atividade para vocês para a semana que vem, tá? Coisa simples, Tá bom. vou deixar. Deixa eu só conferir quem tá aqui, tá? Emily, Luísa, Emily, Luísa, né? Luiz, as duas Isabelas, a Marcela e a Fran. Tem mais alguém? não. Não, né? Tá bom. Tá, tem 6 pessoas. Pessoal, vocês participaram de alguma live hoje? Sim. Sim. Tinha mais gente? Tinha. Tá bom então. Tudo bem. Bom, bom, gente, então eu vou finalizar por aqui. Já começo a me despedir de vocês. Vou deixar a atividade, não deixe de fazer a atividade de hoje, porque eu vou contar com nota. Aí fez nota, me fez 0. A live também vou contar como nota para quem está aqui. Para quem não está aqui, eu também coloco nota, só que daí é 0, né? Eu já entreguei a minha, Pro. Tá bom, Isa, vou conferir daqui a pouquinho, tá? Vou entrar agora no sistema, vou aproveitar esses minutinhos para entrar no sistema para ver. Professora, Oi? a Sofia falou que ela não entrou porque a internet da casa dela caiu. Ah, tá bom, obrigada por avisar da Sofia, tá. Eu sei, isso pode acontecer também. Pode acontecer até comigo, né? Porque a minha internet não é perfeita. Nem meu computador, nada aqui é perfeito, tecnologia. Então, pode acontecer. Caso aconteça esses casos, me procurem, falem comigo que a gente conversa e vê o que faz, tá bom? O importante é que essa aula vai ficar gravada e eu vou jogar pro YouTube, ok? Tá bom. Tá bom, então, gente. Beijo, se cuidem e até terça que vem. Beijo. Beijos. Share.